Muito boa noite, meus queridos amigos. É muito bom rever vocês essa semana, né, pela segunda vez, para a gente tratar aqui dos assuntos do nosso espírito, né, do nosso melhoramento. E hoje a gente vai contar com o nosso amigo André Luiz, trazendo um tema, nossa, que vai com certeza falar muito aos nossos corações, né? O tema vai ser o Saulo que existe em nós e o Paulo que há de habitar dentro de nós. Então, que a gente possa contribuir com o nosso companheiro, né? Dando o nosso melhor, percebendo assim as intuições que nos serão trazidas, né? Para que o nosso estudo flua da melhor maneira possível. Então, nós vamos iniciar com a canção e, em seguida, a companheira Edna fará a nossa prece. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome.
Senhor, em seu nome, aqui estamos mais uma vez a te pedir a sua ajuda, ajudar o nosso irmão André na noite de hoje, a todos nós, meu Deus, envolvendo-nos com a sua paz, com a sua luz divina, meu Pai. Ó Jesus querido, não nos deixe só, nunca. Nós estamos aqui de braços abertos a te esperar sempre. Fortaleça nossas vidas, nos dê paz, amor, nos dê saúde. Proteja-nos, Pai. Ó Jesus, que a noite de hoje venha com muita paz. Inspire nosso amigo André. Proteja ele também, proteja todos do Damasco, para a gente poder voltar mais depressa possível ao nosso Damasco. Obrigada, meu Deus, por tudo que eu tenho, por tudo, pela minha vida, pela minha família, por vocês que eu amo. Que o Pai misericordioso esteja sempre junto de todos nós, meu Deus. Que assim seja, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigado por poder estar aqui. Obrigada. Graças a Deus. Muito obrigada, Edna. Que nós, então, possamos aí contribuir, né, com o nosso companheiro André no estudo de hoje, que nós estejamos vigilantes nos nossos pensamentos e atentos a tudo que nos será intuído. É com você, André. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja mais uma vez conosco. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a nossa irmã Edna. Que prece maravilhosa, e me tocou bastante esse pedido a Deus por nós. E nos fez lembrar exatamente, logo depois que Paulo é convertido, e a primeira reunião que ele vai, naquela igreja simples, na casa de uma lavadeira, e Ananias ali eleva o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo por Paulo de Tarso. E ele relembra que em nenhum momento, em todo o Sinédrio, ele nunca ouviu uma prece tão sentida e principalmente direcionada a ele, que até poucos dias atrás estava indo para Damasco para perseguir não só Ananias, como todos aqueles outros irmãos. Quando conversamos com Berlim, inclusive, esse título foi sugerido pelo nosso irmão Berlim, quando conversávamos com ele a respeito, e a gente falou, ele sugeriu, trouxe o tema e colocamos, porque achamos que realmente tem tudo a ver. Todos nós temos um pouco de Saulo. E a luta nossa é justamente essa transformação. Mudar, se melhorar, para um dia ainda, quiçá, tomar a Deus, né? Não nessa encarnação, mas muito em breve, nas próximas, a gente sair daqui já num Paulo transformado. A gente vem, ao longo dessas quartas-feiras, falando, né, desses pecados capitais, desses vícios que estão impregnados em nós. Vícios esses que são inerentes, né, que está em nós, mas que só se torna negativo, conforme diz o Livro dos Espíritos, a partir do excesso da nossa vontade em direcioná-la para o mal. Então, a gente vem aprendendo e estudando esses vícios, esses pecados capitais, porque é somente aprendendo e estudando, a gente vai reconhecendo o quanto esses vícios, ele é forte e grita dentro de cada um de nós. E Emmanuel nos traz que não há exemplo de transformação maior, exemplo de transformação moral, mais até do que o próprio Paulo, do que foi Maria Madalena. Mas a gente tem um exemplo vivo
e através dessa figura do apóstolo dos gentios, e por que não dizer o 13º apóstolo, dessa transformação, transformando esses seus vícios, esse orgulho, essa vaidade, essa soberba no servidor humilde de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que falamos com Berlim, porque Paulo tem tudo a ver com esse estudo que estamos fazendo ao longo dessas quartas-feiras. Mas falar de Paulo é fácil e também não é, porque, na realidade, nós temos um conteúdo muito grande dentro do cristianismo, não só a doutrina espírita, mas também todas as religiões co-irmãs falam a respeito desse apóstolo. E dentro da doutrina espírita, nós temos esses grandes nomes, Divaldo, Haroldo, Arthur Valadares, do NEP, o próprio Raul Teixeira e tantos outros que não são tão vistos, mas que também vêm e falam. E principalmente agora, né, no mês de julho, em que o livro Paulo e Estevão está fazendo 80 anos, a gente vai ter uma série de estudos voltados para este grande apóstolo. Porque, na realidade, hoje o cristianismo só chegou até nós forte e vivente, em grande parte, por conta do esforço deste grande trabalhador. Na realidade, o conhecimento que a gente tem a respeito da vida de Paulo de Tarso está ali nos Atos do Apóstolo, escrito por Lucas, também nas suas epístolas, no Evangelho de Lucas também, mas a gente trouxe, nós temos a doutrina espírita, tem esse compêndio, essa epopeia, essa literatura rica com detalhes que se chama Paulo e Estevão. E aí Emmanuel vem trazendo, logo na sua introdução ali intitulado Breves Notícias, falando que não, o livro Paulo e Estevão, ele não é mais uma homenagem a Paulo, que o apóstolo, o grande apóstolo, está muito acima dessas nossas homenagens mesquinhas, mas que sim, era para trazer detalhes pormenorizados, né, a respeito daquilo que está na espiritualidade, a respeito do grande apóstolo. Apenas uma pequena parte. E nós, né, quem não leu, aconselho que lê, porque realmente é um livro riquíssimo. Acredito que a grande maioria de todos os espíritas já tiveram a oportunidade de ler, e nós, espíritas, temos o costume de estar sempre relendo essas grandes obras, porque, na realidade, sempre passa alguma coisa que a gente não consegue ver, mas quando relemos, a gente pega essa pequena parte que passou despercebida. Então, ele vem dizendo que essa pequena parte do todo dessa grande obra é trazida para esclarecer e para trazer detalhes que os Atos não traz, né? Que as epístolas não traz. Porque como que ficamos sabendo a respeito da vida desse grande apóstolo, se não através dos historiadores, através dos evangelhos? Mas o livro Paulo e Estevão, interessante que a gente, nessa pesquisa que fizemos para poder comentar alguma coisa a respeito deste grande trabalhador de Jesus, grande trabalhador do amor, que é Paulo de Tarso, Emmanuel solicita a ele para que ele pudesse trazer para nós a sua história. E assim é feito. Então, Emmanuel solicita a Chico Xavier e pede a ele 30 dias para que ele pudesse escrever essa epopeia. E Chico vai até o patrão e solicita umas férias. Mas o patrão, dizendo que não podia, né, e que ainda tinha necessidade dele na sua fazenda para a organização de uma biblioteca, porque Chico levava jeito para aquilo. E Chico, muito entristecido, volta até Emmanuel e, além de dizer que não conseguiu as férias para o trabalho, ainda tinha sido
destacado para um outro trabalho. E Emmanuel diz assim, não tem importância. É exatamente o que precisávamos. Durante o dia, trabalharás para César. E durante a noite, trabalharás para Deus. Como a dizer, durante, né, o dia, alimentarás o corpo. E à noite, alimentarás a alma. E assim começou. Paulo de Tarso, das esferas elevadas, passava através de seu psiquismo para Emmanuel, que repassava para Chico Xavier. Então, o próprio Raul Teixeira ele nos diz que como foram dois médiuns trabalhando nessa grande obra. E nós sabemos que isso é perfeitamente possível, que a própria obra de André Luiz nos traz esses conhecimentos dessas reuniões no plano espiritual, de espíritos de uma certa hierarquia espiritual que utiliza esses espíritos nos planos espirituais para poder trazer uma palavra, para poder trazer orientações. Então, Paulo passava toda a sua história para Emmanuel, que repassava para Chico Xavier. E interessante, diz Raul, que no momento final em que Paulo se reencontra depois de ser decapitado e que é retirado ali daquele local onde estava o seu corpo, e ele se reencontra com Jesus, Paulo passa esse momento, essa cena para Emmanuel. E Emmanuel, em agradecimento a Chico, permite que ele tenha a visão desse momento. Mas Chico não consegue sustentar a emoção e desmaia. E quando acorda, o livro Paulo e Estevão estava pronto. Então, veja, meus irmãos, o livro Paulo e Estevão não é simplesmente a psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, mas é o próprio autor espiritual falando da sua vida. Tanto é que quando algumas partes dos Atos dos Apóstolos, que vem falando ali sobre a passagem de Paulo, quando você vê o mesmo acontecimento, o mesmo momento, né, no livro Paulo e Estevão, você vê detalhes que simplesmente não são encontrados na literatura tradicional. Então, todos eles, esses grandes expositores, toda vez que eles falam de Paulo de Tarso, eles sempre direcionam um ponto para poder tecer a sua fala, tecer os comentários. E assim faremos também nós, porque falar de toda a sua trajetória realmente em uma fala não tem como, porque realmente seria necessário um seminário, 1, 2, 3, porque são várias fases, são várias viagens, são vários entendimentos, visões, caminhos, aprendizados, vamos dizer, o sufocamento de si mesmo através de um aprendizado constante, conforme o próprio Emmanuel também diz, logo na sua introdução, dizendo que entre Paulo e Jesus havia um abismo que ele conseguiu superar ao longo de decênios de lutas constantes, de lutas acirradas com ele mesmo, com ele mesmo. Belim. Uma coisa interessante quando você fala dessa narrativa de que o próprio Chico, né, consegue visualizar, a gente tem conhecimento que no plano espiritual existe uma videoteca, né? Afinal de contas, nós estamos falando de planos que gravam tudo o que acontece. Certa feita, no Colégio Militar, há uns 20 e tantos anos atrás, Divaldo estava proferindo uma palestra, e aí ele começa a falar, e normalmente o orador olha para a plateia.
e ele começa a olhar um pouco mais para cima da plateia e começa a narra o fato, aquele negócio todo. Depois ele vai contar sobre essa palestra lá, que ele, na verdade, quando ele começa a falar sobre isso, aí eu não sei qual foi o espírito, abre na frente dele uma tela e ali começa a passar as cenas que ele está narrando. Num dado momento, ele já não está mais aguentando, porque a emoção é muito forte, e aí ele encerra ali o comentário dele. Então, quer dizer, no futuro, cada um de nós vai poder ter acesso a essas informações ricas, porque nós vamos ver o ato acontecendo. Como foi aquele momento? A gente vai viver o sentimento. Então, quando você fala dessas coisas, né, eu fico muito interessado em narrativas que aconteceram na Bíblia. Eu falei, cara, eu vou poder ver e ouvir, e mais do que isso, sentir o que eles sentiram, né? Então, acho só essa dica aí, que tem essa videoteca no plano espiritual. Acesso a todo mundo? Claro que não. Você só tem acesso àquilo que você consegue reter e pode melhorar, né? Através dos seus atos. É só. Muito legal esse seu comentário, porque, na realidade, ali, Paulo pegou, né, ele mesmo, por ele estar ditando, porque Emmanuel poderia ter acesso, talvez sim, talvez não, porque não sabemos, né, aquele que sabe mais pode mais, mas quem está mais abaixo tem que esperar o seu tempo para poder ter acesso a essas informações. Mas da onde Emmanuel conhece Paulo, né? Paulo, depois que desencarna e retorna ao plano espiritual, ele pede a Deus para que amparasse todos os intelectuais presunçosos, arrogantes de Roma. Então, por isso que Emmanuel, logo depois ali do seu desencarne, vai ter com Paulo, e ele percebe o amor. Então, tem uma ligação muito grande entre Paulo e Emmanuel, que Emmanuel diz que ouviu uma vez, quando o senador Públio Lentulus, ele passando ali com seu fardo de tecido nas costas, ainda no seu trabalho de tecelão. Tereza. O Marcelo colocou uma coisa bacana aí, que é o fato da gente ter essa possibilidade, né, na espiritualidade de ver essas imagens em tempo real, na verdade, tempo real. A gente me fez lembrar muito, né, a obra Memórias de um Suicida, quando lá durante a obra lá, né, a gente percebe, a gente fica vendo e a gente faz uma viagem, a gente entra na história de tal forma, né, que a gente parece que está realmente vivenciando ali todos os quadros, né? Principalmente uma passagem muito interessante de Jesus, que tem já lá no finalzinho, já quase concluindo a obra, né? Que acontece em Antioquia, né? Acho que é André de Antioquia, uma coisa assim. Inácio. É Inácio, desculpe. É Inácio de Antioquia, ou Antioquia, tem uma obra também dele, esse título, e fala, né, todos os detalhes, ele vai narrando e, de repente, a história abre no que está lá, visualizando, vislumbrando todos os quadros da época, né? Isso é muito bacana. Então, precisa só a gente ter uma curiosidade de desencarnar para poder chegar nesse momento de vislumbrar essas imagens, né? Mas isso aí é só uma brincadeira para descontrair. Eu vou passar a vez. Né? Mas eu também entrego a minha senha para outra. Acompanhando os capítulos, né, da obra, que a gente, como eu falava no início, a gente já tinha lido Paulo Estevão, aí fazia mais de 20 anos também, né, ou até mais, e agora a gente está relendo, e à medida que a gente vai lendo a obra, né, e a gente vai tendo aquela parte que o grande acontecimento da literatura é porque você entra dentro da história e você visualiza
visualiza os quadros, né? Então, você tem uma ideia de quanto Paulo, né, divulgou a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, quando você vai capítulo por capítulo, vendo ele viajando por todos os lugares e visitando infinitos números de igreja num objetivo único, né? Pregar o Evangelho de Jesus, né? Por isso que ele é chamado de 13º apóstolo de Jesus, porque ele foi um dos maiores disseminadores da palavra de Jesus, né? Por isso que, como o Marcelo fala, né? Por isso que ela chegou até nós, né? Então, isso é muito bacana também. E uma outra coisa, assim, para terminar, que eu queria falar, né, é que, na época, né, os cristãos, na época de Jesus, né, os cristãos tinham como sacrifício, né, ser jogados às arenas, né, para serem devorados pelos leões, né? E hoje em dia, né, o que nos pede Jesus Cristo na atualidade é a nossa reforma íntima, né, a nossa melhora, né, que tanto Paulo batalhou para que chegasse até nós em formato de transformação moral. Isso é que é legal. Obrigada aí. É interessante tudo isso, antes até da gente começar na página, a leitura. No livro Conduta e Vida, se não me engano, capítulo 4, não lembro mesmo o capítulo, falando sobre a mente, ele diz que quando a gente lê o livro, a gente entra num processo de telementação, porque, conforme o Belim disse a Teresa, né, isso tudo são momentos que está gravado no éter cósmico. Então, quando você está lendo ali, principalmente uma obra psicografada, você acaba entrando quase que em comunhão. Não é isso que ele diz diretamente, mas a gente entende dessa forma, e aí por isso que você visualiza quase que aquele momento a ponto de se emocionar, como se você estivesse vendo toda aquela situação dos cristãos, principalmente esses momentos de exemplo de Paulo de Tarso. Porque quem já leu o livro Paulo e Estevão, nós nos sentimos pequeninos. Aí a gente vê essa leitura, a música, Senhor, em teu nome. Eu falava às pessoas, pregava em teu nome. Ou seja, esse é o nosso papel também, como foi o papel do apóstolo Paulo, né? O de divulgador da doutrina espírita. Porque, meus irmãos, nós temos dúvida que nós já tivemos a nossa estrada de Damasco? Porque quem foi Paulo? Se não um defensor, né, ferrenho do Antigo Testamento de Moisés. Na realidade, ele simplesmente não acreditava que Jesus era o Messias. Então, ele precisou desse encontro na estrada de Damasco para que Jesus falasse diretamente a ele. E a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, mas nós também já tivemos esse encontro com Jesus, nós já tivemos o nosso momento da estrada de Damasco. A partir do momento em que a gente segue uma doutrina que te esclarece, né, que tira o véu de todos os ensinamentos de Jesus lá atrás, este é o momento da gente começar a caminhar. O problema é que a gente fica cego, né, quando dá de cara com a nossa estrada de Damasco, e continua cego. Porque quando a gente fica cego, assim como aconteceu com Paulo, que ele precisou ficar cego para enxergar, a partir do momento em que ele perdeu a visão exterior, ele olhou para dentro de si mesmo e viu as suas limitações, viu a sua soberba, viu o seu orgulho, viu a sua vaidade. Porque, na realidade, conforme vai dizer aqui, a gente está adiantando, Ananias apenas tirou a escama dos olhos, mas era necessário ele lutar para tirar todas as suas escamas das suas imperfeições. E aí ele volta a enxergar. E enxergando o mundo, ele percebe que ele é um ser diferente, uma nova criatura, como diz os nossos irmãos evangélicos. Mas e nós? Nós tivemos o encontro com Jesus na nossa estrada de Damasco e continuamos cegos, continuamos sem enxergar, porque é muito difícil. Agora, a gente vai ver com certeza absoluta que tanto os apóstolos quanto o próprio Paulo não eram espíritos que foram escolhidos avulso,
foram espíritos que também vieram naquele momento para a continuação da Boa Nova. Até mesmo porque Jesus sabia que ficaria pouco tempo entre nós. Então, era necessário que tivessem seguidores, apóstolos, discípulos, né, para que tivesse continuidade, para que a Boa Nova chegasse até aqui. Tanto é que assim que Jesus retorna ao plano espiritual e depois ainda apareceu mais 40 dias ali entre os discípulos, o Pentecostes, Tiago começa de novo a entrar no movimento de farisaísmo dentro da igreja de Jesus. E aí sim, ele vai buscar Paulo, porque apesar dos apóstolos, isso está lá no livro Caminho... Exatamente. Isso está lá no Caminho da Luz, quando o Emmanuel diz que... Fugiu, perdão que eu fui ler aqui o comentário da Teresa. Então, na realidade, os apóstolos, eles eram espíritos já de uma certa grandeza, porém, Jesus, como estava trazendo um novo ensinamento, ele veio numa manjedoura, quando poderia escolher qualquer berço. E os seus apóstolos, seus seguidores, também eram simples homens do povo. Mas ele foi buscar porque sabia que a sua doutrina poderia se perder. Então, ele vai buscar um homem intelectualizado, um homem com a cidadania romana, um doutor da lei, um rabino, onde aonde ele chegasse, ele tivesse voz. E ninguém poderia impedir dele subir no púlpito de uma sinagoga para poder pregar. Como aconteceu quando ele voltou pela segunda vez, quando voltou do deserto, estando com Áquila e Prisca, e ele volta para Damasco, e ali ele percebe que a igreja de Jesus já começava a mudar, e ele fala com Ananias que vai tentar novamente pregar. Porque a primeira vez, logo depois de convertido, que ele vai pregar na igreja de Damasco, que foi a primeira pregação dele, né, ele se vê no vazio. E Ananias diz para ele que é necessário exemplificar. A sua voz não tem peso quando você ainda não mostrou através do exemplo da sua própria vida. Então, quando ele volta, mesmo ainda após 3 anos, ter aprendido um pouco mais, ele percebe que a doutrina está se perdendo e ele vai mais uma vez pregar. E aí, quando ele sobe, né, o sacerdote diz assim: és Paulo de Tarso? E Paulo diz: sim, em nome de Jesus. E o sacerdote: não importa as referências, só preciso saber se você é realmente Paulo de Tarso. Sim, sou. Então você está preso. Assim, não lhe reconheço o direito para tal. E aí o sacerdote se espanta. E aí ele continua: porque mesmo tendo mudado as minhas convicções religiosas, eu sou doutor da lei. E perante a política vigente, eu sou um cidadão romano. E aí toda aquela assembleia ficaram boquiaberta com aquela situação, porque não esperava. E aí ele começa a pregar. E como que todo mundo tivesse magnetizado, ele desce da tribuna e passa pelo meio da multidão, como se ninguém tivesse visto. Depois, como que acordado, o sacerdote vai buscar o mandato, porque Paulo também questiona onde o mandato. E eles vão buscar o mandato, vai atrás de Ananias para pressionar, buscando Paulo, é onde ele sai da cidade de Damasco pelo cesto divino, porque as cidades, as entradas estavam já cercadas. Então, por isso que Jesus vai buscar Paulo, porque Paulo falava grego fluentemente, falava o latim, falava o hebraico, e o grego koiné, que é o antecessor do grego vigente, ele era a língua universal daquele momento. Então, ele poderia ir nos cantos do mundo para pregar o evangelho. Por isso, a necessidade de ter um homem com o intelecto apurado. Paulo nasceu num berço aquinhoado, ou seja, Paulo teve todo o amparo da espiritualidade para que ele cumprisse a sua missão. Teve um Gamaliel, na própria introdução do livro, Paulo e Estevão, Emmanuel vem dizendo que não haveria Paulo de Tarso sem um Estevão, sem um Abigail, sem um Gamaliel, sem um Ananias, sem um Barnabé.
Então, são espíritos que vieram junto com Paulo. E a gente lembra do próprio Francisco de Assis, que é João Evangelista. Na espiritualidade, 200 espíritos se comprometem com ele para vir trazer para a edificação novamente da Igreja de Jesus. Então, um espírito de tamanha grandeza como é Jesus não poderia se dispor a reencarnar novamente, habitar num corpo de carne e tivesse o mínimo de probabilidade de erro. Era necessário espíritos também de uma certa grandeza para a continuidade do cristianismo, para que chegasse até hoje. Berlim. Tão rico seu comentário que fiquei apagado lá atrás. Eu queria falar um negócio, mas você vai muito além aí, você foi muito além, mas uma coisa que você tocou, que é muito interessante, é achar que o espiritismo é a última palavra. Última palavra para quem? Talvez para nós, os mais endividados, mas talvez não para aqueles que não erraram tanto, né? Então, eu quero acreditar que, às vezes, a gente acha que o companheiro, por ser evangélico, ou por estar em qualquer outra religião, e que a gente não. Eu acredito em reencarnação, ele nem reconhece que isso é verdade. Então, eu acho interessantíssimo. Recentemente, agora, eu postei um vídeo, eu repostei um vídeo do nosso amigo Tiago Brunet. Alguém que conhece o Tiago Brunet? Ninguém conhece? Não? Tiago, ele é coach, mas ele é evangélico, e ele faz um pedido de desculpas pessoal e em nome de todos os evangélicos, dizendo, olha, nós nos sentimos melhores do que vocês. A gente acha que é o dono da palavra e que Deus é nosso. E porque você não professa a nossa religião, você não vai ser salvo. Grande engano. A gente condena aquilo que você faz aí fora e a gente faz aqui dentro velado. Me desculpa. E ele faz um pedido de desculpa por todas aquelas coisas. E eu percebi que isso não é um mal do evangélico. Isso é um mal do mal religioso. Quando você é um mal religioso, pode ser espírita, umbanda, jeje, falei certo? Mandou. Enfim, seja onde você estiver budista, se você está mal, a religião vai até começar a fazer o processo de cura, mas você vai se equivocar. E esse é um comentário que eu queria fazer, que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem essa soberba, porque a gente se acha melhor do que os outros. Já não bastasse a doutrina espírita, talvez uma condição financeira, talvez um pouco mais de cultura, a gente se acha, né, a última rosquinha do pacote. Então, e eu ia falar quando você prontamente falou, Gamaliel, eu acho que Gamaliel é a grande ponte, depois que ele está lá, né? Estevão, ele passa um momento emocional muito forte, né? Abigail, que é a noiva convertida, ele passa por um outro momento, mas é Gamaliel que coloca ele na perspectiva da suspeita que isso pode ser. Olha, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Se isso que os cristãos estão dizendo não for verdade, por si só isso vai terminar. Mas, Paulo, se eles estiverem com a verdade, nem você, nem ninguém vai conseguir parar esse movimento. Então, Gamaliel é aquele cara do bom senso. Cara, dá uma olhada, vai com mais calma, vamos pesquisar um pouquinho mais. Então, eu acho que você foi muito brilhante quando falou que sem Abigail, Estevão, Ananias, Gamaliel, realmente, Saulo é uma pedra bruta, né? Que precisa ser conduzido, né? Aquele ímpeto dele. E uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção. Como a gente precisa estar preparado para estar levando o evangelho? Sem os arroubos da vaidade, mas o estudo rotineiro, para que a gente tenha a melhor palavra, porque quando a gente está na rua, está no contato social, você pode ser um Paulo ou um Saulo, né? E quando você é uma pessoa que está em contato com Saulo ou com Paulo, será que você está sabendo também, né? Vi hoje que o amigo chegou um pouco destemperado, talvez, mas o que destempera a gente? É porque a gente ainda tem um Saulo aqui dentro, né?
a gente ainda alguma coisa nos incomoda, que não era mais, talvez, para incomodar, né? É aquela coisa do deixa passar, ficar um pouco mais com a paz e menos com as nossas convicções. Afinal, a convicção ela só existe num dado momento, porque hoje nós estamos numa época, não é de quem sabe, é de quem aprende, porque o conhecimento é volátil. Muito obrigado. E só complementando o que você falou de Gamaliel, porque Gamaliel foi em cima de Paulo e falou exatamente dessa forma. E ainda acrescentou assim, e outra coisa, a gente corre o perigo de estar lutando contra Deus, porque se for verdade, a gente vai estar indo de encontro ao Messias, né? Então, foi muito legal essa sua lembrança. Mas tem uma página, desculpa, no livro Vinha de Luz, intitulado Escamas. E a gente vai comentar, falando exatamente da vida de Paulo de Tarso. E começa assim, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Isso está em Atos 9:18. Porque esse aqui retrata exatamente o momento quando Ananias vem até a estalagem para curar Paulo. Mas, conforme a gente está falando aqui, Jesus, esse espírito de tamanha hierarquia, né, nasceu 5 ou 10 anos depois, Saulo nasce também. Ou seja, os dois cresceram juntos, Saulo foi se preparando sem saber, quando encarnado, qual era o seu trabalho. E Jesus o tempo todo o amparando para que quando chegasse o momento certo, ele pudesse estar pronto. Então foi lhe dando tudo que era necessário para ele se preparar. Exemplo do próprio Gamaliel. E aí o que acontece? Qual foi o primeiro encontro? A gente tem o momento histórico, é justamente ali, as portas de Damasco. Mas o primeiro encontro que ele tem com Jesus é ali com Estevão. E quando Saulo, volta de Tarso, encontra com seu amigo Sadoc, que voltou de Damasco, os dois se encontram em Jerusalém, e é aquela fusão, isso está logo no início do livro ali, e tem aquela fusão, aquela alegria, aquela toda, e Saulo pergunta, por que você está novamente? Por que voltou? Assim, voltei porque o meu tio, que era cego, voltou a enxergar, e eu vim procurar saber, porque parece que ele voltou a enxergar por conta dos sortilégios dos homens do caminho. E Paulo repreende, né, não achando natural aquilo, mas fica com a pulga atrás da orelha e fala assim, vamos verificar se essa nova seita não está indo contra, né, as leis de Moisés. E no sábado seguinte ele vai ter. Chegando lá, já na casa do caminho, ali em Jerusalém, Pedro já fica assustado que vai ele, Sadoc e mais alguns homens do Sinédrio, então ele já logo ajeita ali para que Paulo tivesse uma melhor posição, Tiago fica receoso, João, e Paulo vê ali pessoas de tudo quanto é tipo, né? Até mesmo alguns soldados, alguns amigos que ele via lá na sinagoga, homens, mulheres, pessoas simples do povo, doentes, operários, né? Ele vê tudo quanto é gente tipo ali, sendo considerado como irmãos. Ali não tinha essa diferença. E, de repente, o silêncio se faz e Estevão entra. Ele percebe que aquele era Estevão, pela atitude, né? E Estevão sobe, não se deixa intimidar pelos homens que estavam logo ali na frente e diz, ide e pregai as ovelhas perdidas de Israel. É chegado o momento, o reino de Deus já chegou. Moisés foi a porta. Jesus é a chave. A lei é humana, o evangelho é divino. Antes éramos escravos, hoje somos libertos no evangelho de Jesus. Moisés, o condutor. Jesus, o Salvador. E aí Paulo não consegue se segurar mais e interrompe naquele momento e diz, piedosos galileus, acaso sabeis quem é esse Cristo? Não, por acaso não foi um carpinteiro que morreu na cruz entre os ladrões? Porque naquela época esse tratamento da morte na cruz
era a pior pena considerada. Tanto é que um cidadão romano não tem esse final. Mesmo depois de condenado, ele não morre na cruz como um ser qualquer. E ele diz, não seria aquele homem que morreu na cruz entre os ladrões um carpinteiro? E aí todo mundo se olha, Pedro fica tenso, olha para Tiago, aquela multidão de pessoas que estava ali fica preocupado e olha para Estevão como a buscar um amparo. Todos ficaram preocupados porque naquele momento aquela fala daquele doutor da lei poderia acabar com todo aquele movimento logo no início. E esse foi um risco que correu o cristianismo logo no seu início. E Estevão, percebendo toda essa situação, diz apenas para Paulo, ainda bem que o mestre foi um carpinteiro. Só assim ninguém mais na terra andará desabrigado, sem o abrigo da paz, sem o abrigo do amor, sem o abrigo da esperança. Ninguém mais andará ao léu. E aí ele desce da tribuna, e aí Paulo, acostumado àquelas contendas, não o permite, fala assim, não fujas. Né? E aí Estevão para e diz, meu amigo, Jesus nos ensinou a não ter contendas, mas também nos ensinou que dar a Deus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tem alguma coisa contra mim, representa e eu responderei. Mas aquilo que cabe a Deus, somente a Deus, devo responder. E ele vai saindo. Né? Sadoc começa um movimento para tentar um movimento de briga ali com eles, os soldados, aquela pessoa, e Saulo manda que eles se aquietem. Na saída de Estevão, uma mulher para com a filha que estava muda naquele momento e diz, Estevão, o mestre salvou minha vida anos atrás e sei que tu continuas as mesmas obras. Trago a minha filha de longe, muda. Se o senhor quiser, ela poderá falar. E Estevão, entendendo um momento delicado, mesmo assim, não se omitiu e disse, de mim nada tenho, mas em nome de Jesus há de falar, para louvar o nome do mestre. E naquele momento a garota dá um grito, há uma efusão ali da igreja, e ele sai, a mãe toma a bênção, a filha também, dizendo que para o resto da vida seguirá Jesus. Então esse foi o momento primeiro do encontro de Paulo, de Saulo de Tarso, com Jesus. Ou seja, Jesus já o chamava. Vem, escuta a minha palavra, porque Estevão era um excelente médium e nunca falava sozinho. E aí, o que acontece? Ele consegue arquitetar uma situação, chama Estevão ao Sinédrio, mas ele se recusa, porque Jesus tinha ensinado a não ter contendas. Tiago fica preocupado, recusar um convite, né, de um doutor da lei, poderia trazer problemas para a igreja nascente. Mas mesmo assim ele não vai. Então, Paulo arquiteta toda uma trama e consegue levar ele compulsoriamente, e depois é condenado a apedrejamento. E no momento em que Estevão, já ali, quase no fim, eis que o céu se rasga e ele tem uma visão, isso está lá em Atos, mas de uma forma muito simples. E aqui o livro Paulo e Estevão traz uma forma mais detalhada e diz que Jesus, vindo na direção de Estevão, olha para Paulo com um olhar de tristeza, com um olhar de, como quem diz, é também meu filho. Né? E Estevão consegue captar isso. Como que Emmanuel poderia saber disso se não fosse trazido pelo próprio Saulo? E aí Estevão olha para Saulo, olha para Jesus e diz, não lhe imputes este pecado. Mas quando ele tem essa visão, ele começa a gritar, eis que vejo Deus, eis que vejo Jesus vindo na grandeza de Deus. E Abigail, que estava chegando naquele momento final, escuta e reconhece a voz. E ela para e olha para aquele quase moribundo, morrendo. Ele identifica Gesiel e ela grita, é meu irmão, é Gesiel. Paulo retira para uma sala ao lado e ele fica sem entender o que acontecia. Abigail conversando com Gesiel, e Gesiel diz, como te deixarei? E ela apresenta, este é Saulo de Tarso, meu noivo. E ele olha para Saulo, e Saulo esperando
justamente um movimento de ódio, um movimento de rancor, um movimento de censura, um movimento de não aprovação do seu entrelace amoroso. E Estevão diz, ele é um bom homem. No dia que conhecer Jesus, defendê-lo-á assim, com tamanha força, como defende Moisés. A segunda vez que ele encontra com Jesus. A terceira vez antes das portas de Damasco, é quando ele vai ter com Abigail, já no final da sua vida, que depois de 8 meses, porque ele rompe o noivado, porque não poderia estar junto com a mulher do homem que ele tinha mandado assassinar. E aí, quando ele volta à casa de Zacarias, encontra ela já enferma nos últimos momentos, e ela diz, eu pedi tanto a Jesus para que não me permitisse morrer sem antes voltar a te ver. E ele já toma um choque, porque viu que ela também tinha se convertido a essa nova doutrina, a esses sortilégios. E ela diz, Gesiel veio e me disse que Jesus te ama muito e que espera muito de ti. Tem planos para você. Nós não teremos a nossa vida aqui, mas eu e Gesiel, nós te acompanharemos para que você possa servir a causa. Não sabemos como, mas Jesus irá te buscar. E ela sim morre. Ele, revoltado, vai saber quem foi que fez com que ela mudasse. E aí ele descobre Ananias. E aí sim. Aí ele vai à porta, vai no Sinédrio, pega cartas e vai em busca de Ananias. E aí eu quero ler para vocês justamente este momento, porque na fala, no momento em que Saulo vai indo a Damasco, ele começa a ter um movimento de reflexão. Que Jesus era aquele? Onde todos morriam perdoando, onde as pessoas iam para a sala de tormenta, né? Perdoando, bendizendo o nome de Jesus, louvando que Jesus era aquele. Todos os estudos, tudo aquilo que ele aprendera do Velho Testamento, não trazia para ele aquela paz de espírito que ele tanto buscava e que via em todos os homens do caminho. E ele vai indo. Quando chega à porta de Damasco, é um fato que nós já sabemos, mas é interessante, por isso a importância desse livro, Paulo e Estevão, porque as outras falas apenas diz, e Paulo na porta de Damasco, uma luz grande, né, e ele cai. Mas, na realidade, quando você vê essa parte, e quem já leu esse livro não consegue, né, digo eu que eu choro à toa, né, toda vez que a gente relê, é um momento, é como se você estivesse ali, vendo como que Jesus veio buscar o seu pupilo. Assim, meu filho, meu filho. Então ele diz, mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. Então ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazaré. Os olhos, olha que interessante, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor. Meus irmãos, Estevão mandou matar, Paulo mandou matar Estevão, sacrificou vários outros cristãos e Jesus vem ao encontro dele com um olhar emanado de simpatia e de amor. E aí ele escuta a voz. Numa inflexão de inesquecível e desconhecido se fez ouvir, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ainda não sabia de quem era aquela voz. E olha o que ele nos traz através do livro. O moço tarcense não sabia o que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração numa atitude desesperada, como que uma dor imensa viesse
dentro dele incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Paulo não sabia que era Jesus, mas ali ele já identificava a presença de um ser celestial. Ali ele já identificava a presença de um ser supremo. O que significava aquilo? O que significava aquilo? Significava a resposta de Saulo dizendo a Jesus: estou pronto. Porque, na realidade, a gente está sempre falando no nosso estudo, ninguém aqui vem sem um planejamento, né, de vida. É lógico que cada espírito vem com determinado trabalho, mas principalmente esses espíritos que vêm com essas missões, esses espíritos missionários, ele vem com todo um planejamento. Então, com a presença de Jesus, ele como que acordava para a sua finalidade nessa encarnação. Assim como os apóstolos, que a gente fala aqui de vez em quando, no livro Boa Nova, Jesus chamou Pedro e André: quereis ser meu discípulo? E aquela voz tocava dentro deles, sem questionar: seremos seus seguidores. Mas desses discípulos, que mais me deixou impressionado, porque Pedro, que era de uma família já simples há muito tempo, mas Levi, que era o comprador de impostos, Jesus pergunta: que fazes tu? Né? Cobro os impostos devido a Herodes. Queres vir comigo para colher as bênçãos do céu? E Levi simplesmente diz: estou pronto. Porque, na realidade, meus irmãos, era aquele momento que faltava, tipo assim: estou aqui, agora chegou o nosso momento, meus irmãos. Chegou a hora do trabalho. Vamos começar o início da divulgação de uma nova doutrina, de uma doutrina de luz, de uma doutrina de imortalidade da alma, de uma doutrina de amor, de igualdade. Né? Estou pronto, estou pronto, estou pronto. E Paulo ali, da mesma forma, ele sem entender, sem saber quem era Jesus. Tanto é que ele pergunta depois: quem sois vós? E aí, outra fala importante de Jesus: aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura. Inconcebível doçura. Amor puro. Eu sou Jesus. Um tiro, um corte com a espada não doeria mais. Naquele momento ele viu que Estevão estava certo, que os homens do caminho não estavam enganados, que Abigail morrera na certeza de que Jesus era o Messias e ela tinha razão, e ele duvidara o tempo todo. Ele perseguiu o Messias, como disse o Berlim. Vamos tomar cuidado, porque esses homens podem estar certos, e se a gente ir contra eles, a gente poderá estar indo contra Deus. E foi como ele se sentiu. E aí Jesus diz: não recalcitre contra os aguilhões. Para de dar coice naquilo que você veio fazer, porque essa é a sua vida. E mais tarde ele vem dizendo para Ananias, porque depois que ele sai cego dessa situação e ele entra na cidade de Damasco somente com Jacob, porque os outros dois que vieram com ele voltam para Jerusalém para informar o que havia acontecido. E antes de ir até para essa hospedagem, ele vai buscar quem? Sadoc, aquele mesmo Sadoc no início da situação onde ele vai ter o primeiro contato com Estevão. E Sadoc o rejeita, quando fica sabendo, através do seu emissário, o que tinha acontecido. Mas nesse período de 3 dias, Ananias, Jesus aparece para Ananias, que diz: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Isso está lá em Atos. Eis-me aqui. Vá à rua da direita, na hospedagem de Judas, lá vai encontrar um homem de Tarso, chamado Saulo, que neste momento está em oração. E ele vê um homem entrando em sua hospedaria e colocará a mão em suas vistas e fará com que ele volte a ver. E Ananias, que já sabia que Saulo estava vindo para pegar, não só ele, mas como toda a igreja, e disse: Senhor, é isso mesmo? O senhor quer que eu vá lá?
é para lá mesmo que eu vou? Né? Assim, sim. Esse é meu vaso escolhido. Ele pregará perante os reis, perante os gentios e perante todo o povo de Israel. E eu mostrarei para ele o quanto será necessário padecer em meu nome. E esse é o momento também que a gente lê chorando, que quando Ananias, depois do terceiro dia, Saulo ali, na certeza, porque, meus irmãos, quando a gente está em dificuldade, parece que a nossa oração arrebenta as portas do céu, mas quando está tudo tranquilo, não sai do quarto e às vezes não sai nem da cama. A realidade é essa. Então, mas Paulo ficou ali 3 dias e 3 noites em jejum, acreditando, porque se Jesus mandara o entrar, ele não desampararia. E quando ele escuta o barulho da porta, ele sente que alguém entrou, ansioso por escutar a voz de alguém conhecido. E aí ele diz: quem sois? Ele é irmão Saulo. Ele não reconhece a voz. E aí pergunta novamente: quem és? Eu sou Ananias. Mais uma vez, aquele que ele ia perseguir estava vindo ao seu encontro para trazer a misericórdia. Ou seja, então, o Saulo de Tarso, no alto de sua soberba, no alto de seu orgulho, já começou a exercitar a solidão, a humildade, né? Todo o seu orgulho, e começou a diminuir para que ele começasse a lentamente não só cair as escamas dos olhos, mas que começasse a também cair todos os cascões que estavam impregnados nele, porque ele era o vaso escolhido. E aí Arthur Valadares vem dizendo que o vaso escolhido, o que é o vaso? O vaso é o recipiente que leva a água limpa, o recipiente que leva a água que vai saciar a sede de toda a humanidade. E é justamente através desse vaso escolhido que ele consegue fazer isso. E aí Saulo diz então para Ananias, Ananias diz: venho lhe batizar em nome de Jesus, para que volte a ver. E aí Saulo fala assim: se essa for a vontade de Jesus, que ele se digna perdoar meus pecados, e se for do meu merecimento, da vontade de Jesus, meus olhos a partir de agora servirão ao Jesus. Né? E aí quando ele coloca as mãos, é quando ele sente como que escamas tivessem caído dos olhos. Fala, Berlim. Eu acho que é um grande momento aí de aprovações de Saulo, né? Num processo de autotransformação, mas acho que é um dos melhores e dos mais épicos momentos para Ananias. Que Ananias fala assim: Senhor, esse cara aí, esse Saulo é aquele que manda matar, picar e entregar em casa? É ele mesmo. Eu tenho certeza que é para ir para lá, não é para a gente correr para outro. Não, rapaz, vai lá, tá tudo tranquilo. Mas você tem certeza? Eu até vou, mas eu queria só saber se é esse mesmo. É esse mesmo. Você imagina, o cara que é o maior ícone do anti-evangelismo, onde é o cara que talvez mais tenha matado e mandado matar e mandou buscar, esse cara, ele volta para a mão do oleiro para refazer o vaso, para refazer aquela situação que Saulo de Tarso, que era doutor da lei, que era o orgulho em pessoa, que tinha dupla cidadania, que se sentia o cara, naquele momento, ele vai ter que reencontrar com justamente o cara que ele foi buscar para matar, porque havia convencido Abigail. O cara que... Então, você imagina o estado de ebulição emocional. Hoje a gente fala de inteligência emocional, mas você imagina o estado de ebulição emocional para o cara ressignificar. E veja, você tocou num assunto bem interessante. A mudança de Saulo não se dá instantaneamente. É óbvio que ele tem ali, ele cai do cavalo, ele já vai naqueles, né, pensando aquilo tudo, esses 3 dias de oração, reflexionando, mas ele reflexionou a vida inteira. Porque agora, quando ele volta para casa, o pai diz: olha, se você voltar com essas conversas de cristianismo aqui, né, de negócio,
eu vou te deserdar, você não tem mais nada, ele diz, cara, agora eu vou estar sozinho. Agora começa o processo de solitude, não de solidão, porque quem está com o mestre não está sozinho, mas de solitude, porque você começa a ver, ouvir, falar e agir de uma forma que é muito diferente. Então, Saulo de Tarso, em grande momento, né, de ebulição, Jesus então pega esse barro e remolda ele todinho, dizendo, olha, cara, eu te moldo assim, mas fica a seu critério, ficar de boca para cima ou de boca para baixo, para que você tome o seu caminho. É isso aí. É interessante essa parte do vaso, porque tem uma outra passagem que Jesus, passando o ensinamento para aquelas pessoas que fabricavam o queijo, fala assim, e para passar assim, como é que você faz, né, para trazer o queijo de boa qualidade? A gente limpa bem o recipiente, porque se o recipiente estiver sujo, o leite pode cair e pode estragar. Então, era necessário. Como é que Saulo, né, se limpou? Através, conforme diz logo na introdução do livro, através de decênios de lutas constantes de redenção, ele conseguiu sobrepor esse abismo que separava ele de Jesus. E aí, continuando a leitura, a visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. E, na realidade, já percebemos, meus irmãos, por que Jesus não apareceu a Pedro, a Tiago, a João, Felipe, André, o outro Tiago, mas apareceu justamente a Ananias? Porque ele poderia ter falado assim, Pedro, né, tu és a pedra, vá até lá, né, e faça com que o meu vaso escolhido volte a ver. Mas era necessário ser Ananias, porque Ananias era a comprovação de tudo aquilo que ele estava indo em direção a Damasco. Era um homem intelectual, um homem racional. Ele para se converter, ele precisava de provas, e Jesus sabia disso. E era importante que ele fosse assim, porque isso ia fazer com que ele convencesse lá na frente. Então, manda o próprio Ananias, ou seja, a ovelha indo em direção ao lobo. Aí ele diz aqui, o socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido triunfador em Damasco, acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. E agora é importante essa fala aqui, dessa página. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, ou seja, a mediunidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos. Ou seja, só cura os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais. E desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam outras zonas do ser. Então, é o que nós estamos falando. E aí a gente traz para nós. Porque, na realidade, todos nós já tivemos a nossa estrada de Damasco, conforme falei, porque a partir do momento Saulo precisou ter esse entendimento. Nós temos. E por que Saulo conseguiu, né, mudar? É lógico que ele levou ali décadas, 30 anos de divulgação ali, lutando, fazendo as suas viagens apostolar, mas nós também, é lógico que não vamos aqui comparar, porque, conforme falamos, são espíritos missionários que vieram com o trabalho a realizar, é lógico, mas
a gente já teve a nossa estrada de Damasco. Então, é preciso a gente ter o conhecimento de que essas imperfeições, que esses pecados capitais, eles existem em nós. E a gente precisa achá-los. Nós precisamos identificá-los para, assim, ter força e condições, com o aprendizado da doutrina espírita, mudar a cada dia um pouco. Porque, na realidade, nós somos cartas vivas, e aqui a gente vai numa outra página do livro Caminho, Verdade e Vida, as cartas do Cristo, porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós. A escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Isso está em 1 Coríntios 3:3. E ele vem dizendo que é singular que o mestre não deixou nada escrito, porque ele deixou os seus ensinamentos, os seus escritos gravados na tábua de carne, que é o nosso coração. Logo, diretamente, nós somos as epístolas de Jesus. Porque é muito fácil falar, mas você só vai realmente conseguir convencer através do seu exemplo. É o que aconteceu quando Paulo ficou perturbado, porque depois que ele fez as viagens e começou a fundar as igrejas, os problemas começaram a acontecer. E aí voltaram os mensageiros, assim, ó, a igreja de Antioquia está com problema, a igreja de Jerusalém está com problema, começou a vir, né? E aí, no momento, depois da oração em Corinto, ele entra em oração, em prece, e diz: Senhor, o que eu vou fazer? Como atender? Já tinha mandado Lucas, já tinha mandado João Marcos, já tinha mandado todos os outros, mas não conseguia atender. E, de repente, ele sente a presença de Jesus. E aí ele chora. Dor maior. Não sentiria ele aquele momento de alegria. Ele poderia sentir a maior dor que aquele momento apagaria. O próprio Cristo vinha das altas esferas para dizer: não temas. Continue ensinando as verdades. Eu estou contigo. E ele começa a chorar. Querendo falar, mas a voz embargava. Ele apenas pensou nas igrejas, como atender. E aí Jesus diz: é lógico, é natural, que você, sendo uma pessoa, não tem condições de estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas pode atendê-la pelos poderes do Espírito. E aí é que entra todos nós. Porque Paulo não entendeu poderes do Espírito, mas como assim? E aí Jesus, percebendo novamente o pensamento, diz: de hoje em diante escreverás em meu nome. Os de boa vontade entenderão. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, e sim no valor espiritual do seu verbo, na sua exemplificação e na sua vida. Ou seja, e ele conclui: de agora em diante, Estevão permanecerá mais perto de vós e passarás os meus ensinamentos para ti. E vocês escreverás igrejas e poderá divulgar a boa nova por todo o mundo. Mas os poderes do Espírito estão ali, na exemplificação da sua vida, na sua conduta, na sua postura. E aí o que é mais difícil para nós, porque a gente tem o entendimento da verdade, mas num momento de afastamento, vamos dizer assim, da luz, a gente acaba se desviando e cometendo algum erro. Às vezes numa maneira de falar, numa maneira de atender um telefone, numa maneira de se conduzir, né? Porque o principal objetivo da nossa vida está dentro de quatro paredes, que é a nossa casa, a nossa família. Então, a gente primeiro tem que ser, conforme o Belim falou, Paulo, né? Fora do centro, a gente pode ser Saulo e Paulo. A opção é nossa. A opção é nossa. E a gente pode e devemos estar atento em ser, sempre que possível, ser Paulo e diminuir cada vez mais esse Saulo, porque os poderes do Espírito estão na exemplificação da sua vida.
Exatamente, conforme o Júlio está falando. E aí a gente vai também para o livro Boa Nova, quando diz, porque você só pode falar daquilo que o coração pode testemunhar com ato sincero, porque senão são meros ruídos de uma caixa vazia. E isso, confesso, meus irmãos, que me assusta bastante, porque a gente começa com uma música do Paulo, esqueci o nome do menino cantor, né, falando que a gente tem que se modificar, pregar, e a gente tem esse exemplo de transformação, e que possamos verdadeiramente, a cada dia que Alan Filho, a cada dia que acordarmos, se tivermos o merecimento para que isso aconteça conosco, que sejamos como os nossos irmãos alcoólicos, hoje e somente hoje. Vou me esforçar, vou vigiar, vou ficar atento para que eu diminua um pouco do Saulo que é em mim, para que o Paulo possa florar, porque as pessoas vão identificar se você realmente, e principalmente, as pessoas podem não ver, mas a espiritualidade que te rodeia, que te acompanha, que te cerca, ela sabe que você é um espírito ainda em evolução, mas ela quer ver o seu esforço. Ela quer ver a sua conduta, o seu esforço em melhorar uma postura. Assim como Paulo transpôs em decênios, em uma encarnação. Tanto é que quando ele vai preso a Roma, junto com Lucas, e Lucas, na embarcação, ele primeiro estava com um soldado que estava acompanhando também, e vem todo mundo ali na praia, abraça ele, aquela coisa. Depois, quando a embarcação se afasta, Lucas diz assim, olha, Paulo, olha como essas pessoas te amam. Eu escreverei desse momento. E aí Paulo fala assim, não faça isso. Não escreva porque não sou merecedor. Escreva assim, o quanto eu persegui Jesus, o quanto eu matei os cristãos. Escreva. Mas ali ele termina na sua segunda carta ao Timóteo, né? Acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. E que a gente possa, literalmente, combater o bom combate. Pelo menos somente hoje eu vou combater o bom combate. Somente hoje eu vou guardar a minha fé. E o guardar a fé não é dentro de você, né? O guardar a fé é fazer com que você ela resplandeça através de você, através do seu verbo, através dos seus atos, através das suas ações. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós que agradecemos, André. Estamos aqui assim, né? Admirados, né? Com todo o seu conhecimento a respeito dessa obra, né? Que eu sei que você já fez uma palestra lá atrás, né? Para aquela casa que te convidou, e isso te deu mais informações, né? Mais dedicação aí para falar dessa obra tão especial para todos nós, porque afinal de contas, né? Paulo de Tarso é o mentor da nossa casa, né? A Estrada de Damasco é fundamentada, né? nessa história tão linda e tão importante, né? Na doutrina, né? Para a gente, enfim, que abraçou essa doutrina maravilhosa. Então, nós vamos ouvir, né, uma canção para a gente poder finalizar, e nós queremos muito te agradecer por esses momentos aqui, de todo esse conhecimento que você compartilhou conosco. Muito obrigada. Vamos lá, Patrícia, para a gente poder finalizar. Já não há um coração
chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Louvado seja Deus. Queremos te agradecer, Jesus querido, por tantas bênçãos recebidas na noite de hoje, pelo amparo providencial, na certeza que Jesus em nenhum momento desampara seus filhos, que tenhamos também essa certeza absoluta de que o amor de nosso Mestre Jesus está constantemente presente na vida de cada um de nós. Por mais que as adversidades, que as atribulações preencham o seu campo interno, não permita que faça morada nenhuma energia negativa, para que só possa sair a energia que exala do amor sincero trazido por nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite de hoje, pelo não desamparo, pela acolhida dos amigos espirituais, pela ajuda dos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Mais uma vez ao André. Muito obrigada a todos que assistiram, né? Estiveram aqui conosco nessa sala, e a todos aqueles que vão assistir depois, né, em algum momento, lá no nosso canal. Não deixe de curtir, compartilhem com seus amigos, né, ou também na nossa página do Facebook. Fiquem com Deus, e segunda-feira a gente está de volta para mais um estudo da nossa doutrina espírita. Que assim seja. Um abraço a todos.